Sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube Confia no Irmão. Se você curte o nosso conteúdo, já se inscreva no canal. Direto aqui do nosso espaço de reflexão. Hoje eu quero falar sobre o que a gente chama de silenciamento do mestre. Quero explicar um pouco esse termo para vocês e para isso vou construir uma linha de pensamento aqui. Quando a gente olha para o mundo hoje, percebe que durante muito tempo, as pessoas ficaram sempre em caixinhas de religiões. Aqui no Ocidente, principalmente o cristianismo, com todas as suas vertentes, seja luterano, calvinista, católico, neopentecostal, enfim. O cristianismo hoje é uma religião diversa, com várias vertentes diferentes, com ideias diferentes, com interpretações da Bíblia diferentes, com ideias sobre Apocalipse, salvação, ressurreição da carne, volta de Jesus. Essas coisas podem diferir de detalhes até pontos extremamente opostos dentro do próprio cristianismo. Quando a gente olha para o islamismo, também tem suas vertentes, as duas principais, que sempre são citadas, xiitas e sunitas. No budismo, também existem várias vertentes. No judaísmo, você tem os mais ortodoxos, os menos ortodoxos. Enfim, estamos falando de criações humanas. Porque, ainda que tenham sido inspiradas por um Deus ou por um ser divino, são organizadas pelos homens. O próprio Jesus fala que Pedro seria a pedra fundamental da sua igreja. E é Pedro quem começa a organizar o que seria a Igreja Católica. Então, temos a humanidade organizando isso dessa forma. De uns tempos para cá, mais ou menos com o Renascimento, depois com o Iluminismo, o cientificismo, o método científico, começam a surgir filosofias que se desprendem das religiões ou encontram espaços próprios. Vou dar alguns exemplos. Teosofia, Wicca, luciferianismo, satanismo. Quando falo dessas vertentes, estou falando de linhas filosóficas, cada uma com suas interpretações, e não da imagem do diabo cristão. A ideia do luciferianismo, por exemplo, está ligada à luz, à iluminação, à sabedoria. Já falamos sobre isso aqui no canal, principalmente a partir das décadas de 50 e 60 do século passado. Há uma explosão de vertentes espiritualistas no Ocidente, muitas influenciadas pelo Oriente, especialmente pela Índia. Esse caldeirão cultural se solidifica e surgem centenas de vertentes. Muitas delas nascem com a ideia de libertar o ser humano do dogma religioso. Dentro das religiões tradicionais, existe um livro sagrado, um sacerdote, um pastor, um padre, um líder, que dita como as coisas são. E você não questiona, porque é a ovelha do rebanho. Questionar é visto como desvio do dogma. E aí começa o que eu chamo de silenciamento do mestre. Quando alguém centraliza a verdade e você deixa de ter voz. O problema é que muitas vertentes que nasceram para libertar acabaram se tornando também dogmáticas. Vou usar a Telema como exemplo. Ela nasce com Aleister Crowley, que escreve o Livro da Lei após uma experiência mística. A Telema fala de liberdade individual, de verdadeira vontade, de que cada homem e cada mulher são uma estrela. Mas o próprio Crowley disse que não era para seguir cegamente seus escritos. Mesmo assim, hoje vemos pessoas brigando sobre como a Telema deve ser praticada, criando regras rígidas dentro de uma filosofia que nasceu para libertar. Quando olhamos para o cenário atual, principalmente na internet, vemos muitas pessoas falando sobre magia, ocultismo, filosofia, e isso é ótimo. O problema começa quando o discurso de libertação vira aprisionamento. Muitas vezes o discurso é: eu sei muito, tudo lá fora está errado. E, para sustentar isso, ataca-se os outros. É o mesmo mecanismo das religiões que criticam outras vertentes para manter seus fiéis com medo. O discurso é bem construído, parece embasado, usa verdades óbvias com um verniz intelectual. A gente se reconhece ali e pensa: era isso que eu queria falar. E quando percebe, projetou naquela pessoa a figura de um guru, de um mestre. A partir daí, você começa a validar tudo, repetir tudo,
defender tudo e se cala. Sua única voz passa a ser a voz da concordância. Você não percebe, mas virou parte de uma egrégora que alimenta o ego daquela figura central. E quem discorda tem medo de falar, porque é um guru com poder de mídia, com seguidores que atacam. Isso cria um comportamento de seita, ou pior, de culto à personalidade. Espiritualidade é algo íntimo. Se você é único, sua forma de viver a espiritualidade também é única. Um guia pode mostrar o caminho da montanha, mas não pode te obrigar a subir por onde ele subiu. Se você não pode escolher, você não vive sua própria experiência. Hoje, muita gente replica modelos de espetáculo, de palco, de guru midiático, porque isso vende. E tudo bem vender. Tudo bem ganhar dinheiro. O problema é quando quem consome não desenvolve senso crítico. Recentemente, vimos situações envolvendo grandes líderes espirituais que, ao serem expostos em polêmicas, caíram do pedestal. E quando isso acontece, as pessoas não se decepcionam apenas com o indivíduo, mas com a espiritualidade como um todo. Só que todo mundo tem teto de vidro. Quando você projeta sua espiritualidade numa pessoa, se ela cai, você cai junto. Por isso, eu sempre digo, não coloquem ninguém num pedestal. Aprendam com as pessoas, sim. Absorvam o que faz sentido, mas mantenham sua autonomia. Se você concorda, ótimo, mas concorde porque você pensou, refletiu, analisou. Não porque precisa pertencer. O verdadeiro silenciamento do mestre acontece quando você entrega sua voz. E, quando isso acontece, você vira apenas um repetidor. A sua espiritualidade é sua, íntima, intransferível. Não seja silenciado por mestres ou gurus. Eles não existem acima de você. Estamos todos aprendendo. Agradeço por ter assistido o vídeo até aqui e ter acompanhado o canal. Se chegou até aqui, comente. Minha espiritualidade não será silenciada. E não se esqueça, confia no irmão. Até o próximo vídeo.